No dia 20 de maio de 2021, um dos seres humanos mais notáveis da história da cidade de Xique-Xique, que soube viver feliz e fazer seus familiares e seus amigos felizes também, através de seus exemplos de muita alegria e amor ao próximo, perdia justamente a sua vida. Marcelo Bruno não resistiu a um vírus mortal que não poupava ninguém, fossem suas vítimas pobres ou ricas, negras ou brancas, católicas ou protestantes. A Covid-19 não poupou nem mesmo as pessoas que faziam a diferença num planeta onde o amor e o ódio caminham tão próximos um do outro. Em homenagem a Marcelo Bruno, Memórias de Xique-Xique, longe da pretensão de contar toda a história de vida desse saudoso e tão amado ser humano, é trazer ao público um pouco de lembranças por ele deixadas a alguns dos seus melhores amigos, incluindo um dos seus tios mais importantes e que as narram neste documentário. Eu e Marcelão, saudoso Tchelo, que a gente costumava tratar ele assim, a gente se conheceu desde a minha adolescência, se eu não me engano, no tempo de igreja. Ele já tocou um pouco com o pessoal aí dos evangélicos, em algumas igrejas, algumas participações. E eu tocava na Assembleia de Deus, desde muito novo, 10 anos, 11 anos. Fiquei frequentando a igreja até meus 15 anos, mais ou menos. E a gente conheceu nesse meio das igrejas ali, tocando em confraternizações de evangélicos e tal. E tínhamos amigos em comum e a gente acabou que se aproximamos e de lá então só fortaleceu a amizade. Foi muito bom e fizemos muitos amigos, né? E temos muitos amigos em comum. Ele se foi, mas me deixou muitos amigos bons, né? Que eu conheci através dele. Bom, nós nos conhecemos aqui mesmo, em Xique-Xique, né? Nessa cidade maravilhosa. E assim, eu o conheci através de um outro colega chamado João de Paula, que a gente chama de Paula, de Paulada, né? E a gente andava sempre junto, saía, ele gostava muito de ir na casa de meus pais. Nessa época eu morava na casa de meus pais. E aí ele disse, vai chegar um amigo de Salvador, ele gosta de sair. A gente era aquele tempo, estava no meio de que farreando, estava de férias. E ele chegou, Marcelo chegou, ele me apresentou junto com outros colegas, Reinaldo, Marilélia, né, minha irmã Gésia, Nívia, de Vicente. Então, aí fomos nos conhecendo, né? Aqui mesmo em Xique-Xique. Foi no mês de janeiro, entre dezembro, final de dezembro para janeiro, quando ele veio de Salvador, né? E aí a gente começou a se apegar, né, nas conversas e tudo, e ali um gostou de dar companhia do outro. E aí fomos que se conhecendo normalmente, assim. Entre eu e Marcelo foi uma relação assim de pai e filho. Veio nascer, se criou com a gente, inclusive na casa de meus pais. E um menino muito obediente, disciplinado, e cresceu ao nosso meio e começou a trabalhar comigo aqui no escritório. E muita dedicação, muito inteligente, e tomou gosto da profissão e saiu para estudar, se profissionalizou e tinha um futuro brilhante. E nosso relacionamento era de amigo, pai como nas horas que precisava e amigo, entendeu? Muito querido, um menino muito amado, um bom coração, inclusive aqui estou no lugar que ele sempre ocupava. E
desenvolvia todas as atividades, bom de projeto. Então, nós nos conhecemos na pracinha da Rua Rui Barbosa, ali aquela praça que tem em frente à casa da mãe dele, a casa dele, né? Na adolescência. Lá começamos a brincar lá com outros amigos e dali pra frente a amizade só fortaleceu. Cada dia que passava ficava mais forte. Chegou o ponto da gente crescer junto ali, ir para as festas junto e até mesmo dividir ainda palco junto, tocando em banda. E foi aquele momento que a gente nos conhecemos, foi na pracinha. Me lembro na época assim que tinha Camilo, João da Água, tinha uma turminha boa e a gente saía sempre pra rua, essa turma, na adolescência. Inicialmente, quando ele era criança mesmo, era muito estripulento, muito. E a gente até. Esse menino era muito capeta mesmo, como no termo, um termo assim mais ou menos, de muito traquino. Chegava no meio das meninas, bagunçava e a gente brigava muito com ele, mas graças a Deus ele foi crescendo, foi tomando entendimento, ficou uma pessoa maravilhosa que está aqui até o dia que Deus levou. Pessoa muito... Eu e Marcelo nos conhecemos ainda na adolescência. Eu era menininha, eu acho que eu deveria ter uns 12 anos, ele já um pouco mais velho que eu. E eu sabia que ele sabia tocar violão e eu ainda estava aprendendo. E era aquela agonia para afinar o violão. E eu sempre ia na casa dele no horário que ele estava indo para a escola. Ele, mas você já vai chegar agora? Eu falei, afina por favor, afina por favor. E daí a gente começou uma amizade muito bonita. Tocávamos em luais nas praças, mas sempre uma amizade verdadeira, uma amizade, sabe, que nunca foi falsa com ninguém e será eterna para sempre. Uma vez eu estava em casa e aí o Alexandre, né? O Xande, né? Para os mais conhecidos, mais próximos, ele chegou lá com esse cara, né? Não, tem um cara aqui que é amigo meu que chegou de Salvador e não sei o quê. Aí eu, pô, quem é esse cara? E chegou lá, né? No Astra, né? Aquele Astra ali é muita história. Aí esse Marcelo chegou lá, pegou minha guitarra e tal, eu comecei a tocar pra ele. Pô, você tem uma pegada boa, não sei o quê. A gente começou a criar aquela amizade, aquela conexão com o outro, né? Começamos a interagir ali no instrumento, aí ele me deu umas dicas. Ele, quando eu voltar aqui eu quero ver você bom, velho. Você já é bom, você tem muito potencial. Aí ele me deu umas dicas lá de modos gregos, umas coisas de música. E eu sempre fui muito apaixonado por música, né? Então eu acho que o que começou nossa amizade, na verdade, foi através da música, né? Se não fosse a música, a gente não tinha se encontrado, não. Porque a gente, em outros aspectos, a gente é de mundo totalmente diferente um do outro. A gente fica até emocionado em falar desse cara, porque ele era eu digo assim, ele era uma luz para nós que éramos amigos dele. Então, ele para mim, no meio de todos os amigos músicos que a gente sentava para cantar, para tocar, ele era um dos únicos que não olhava feio para ninguém, não falava mal de ninguém, sempre estava ali para ajudar. Então, ter ele como amigo era gratificante demais. E se Deus nos der a oportunidade de nos tornar amigos em outras vidas, eu quero ser amiga dele de novo. E era assim, foi um momento tão bom, porque quando a gente nos conhecemos, minha família também gostou de Marcelo, minha mãe, meu pai, meus filhos, meus irmãos. E ele foi entrando cada vez assim no meio familiar da gente, e que foi uma coisa tão gostosa de viver, sabe? Um prazer tão imenso assim, que a gente recebia Marcelo como chegou assim, o irmão, filho do meu pai, de minha mãe, chegou naquele momento, estava viajando. Gente, era bom demais. Muitos amigos deles eram amigo meu também. Eu tinha muita amizade que eu não era amigo meu, mas era aquela coisa. A amizade minha com ele era muito grande, era muito forte. Quando ele tinha um amigo que eu não conhecia, a gente já passava a ser amigo também. Um exemplo de Wesley. O Wesley hoje é um amigão meu. O Wesley, músico que toca guitarra. E eu não conhecia o Wesley através de Marcelo. A gente fez uma amizade, assim como muitos outros
entendeu? É assim também, quando eu tinha um amigo que ele não conhecia, ele passava a ser amigo também, por conta da confiança que um tinha com o outro, e sabia que tinha amizade sempre saudável, entendeu? Era dessa forma. Bom, de amigos, né, que a gente fala assim, meu amigo, não muitos, mas eu conhecia bastante, sim. Inclusive tinha os primos dele, a irmã dele, e os amigos eram meus conhecidos, porque aqui em Xique-Xique a gente tem como uma cidade que não muito grande, a gente conhece sempre, né, de infância, de escola, de rua mesmo, né, do convívio, do dia a dia, e alguns que eram meus amigos dele se tornaram também meus amigos, e pessoas que eu já conhecia, já convivia também, era a mesma convivência no meio dele, sim. Na maioria das vezes não, porque ele conhecia muita gente, mas boa parte sim, porque a gente geralmente não era pessoa que se misturava tanto assim a fundo. A gente tinha muita amizade com as pessoas, mas só que os confiáveis eram poucos, assim, era mais eu e ele, eu passava muito tempo com ele e tal. Tenho outros amigos em comum também, então quando a gente se juntava era muito legal, assim, os mais próximos, né? Entre eu, Juliano, Jean, enfim, entre outros também. Mas a grande maioria não, mas os mais chegados ali a gente tinha uma proximidade, pelo menos a galera do meio da música, todo mundo era ligado. Agora tinha outras galera que ele conhecia através, que ele também era engenheiro, né? Muito bom engenheiro, por sinal. Depois da nossa distância que ele foi estudar em Salvador, eu fui embora para São Paulo. Quando eu retornei, o ciclo de amizade da gente já era o mesmo, que a gente se entrosava com os mesmos músicos, e eu posso dizer que na época que a gente se reencontrou, o ciclo de amizade já era o mesmo. E aí nessa de conhecer pessoas através de Marcelo, porque geralmente a gente conhecia pessoas de índoles incontestáveis, né? Pessoas maravilhosas. O meio mesmo que Marcelo andava era esse meio mesmo de pessoas que só via mesmo para somar, juntava com a gente mesmo para somar alguma coisa. Pessoas mesmo de caráter muito bons. Ele me deixou muitas amizades boas mesmo, que eu espero levar para a vida toda, né? E familiares também, porque assim, a gente não éramos só amigos, né? Eu brinco até com Cádia, a irmã dele, que ela é minha irmãzinha. Esses dias eu estava até vendo uma foto dela, de amigos também comuns, né, da empresa, e ela estava na foto. Aí eu falei, poxa, você conhece Cádia? O rapaz falou, trabalha comigo. Eu falei, é minha irmãzinha. E aí já entra Marcelo, não tem jeito. Já entra ele na história, que eu era irmão do irmão dela, era meu irmãozinho também e tal. E aí já, em todas as conversas que se fala de alguma pessoa da família dele, já entra ele. Não tem como, é algo assim surreal. Não tem como não lembrar dele. Hoje mesmo eu estava conversando no grupo com o Jean, outro amigo nosso, amigo também que me aproximei muito de Jean depois de Marcelo, que era compadre dele, e a gente comentando isso, de uma viagem que nós tínhamos feito para o Espírito Santo, para tocar uma banda de pagode naquela época da nossa adolescência, e muitas histórias legais mesmo dessa viagem. Passamos aí uma semana na estrada, tocando, e era isso, tem muita história para contar. Histórias boas demais do nosso saudoso Marcelo. Marcelo era um amigo irmão. Quando ele não gostava de algo, ele sempre pegava no pé da gente. Inclusive, eu sou muito grata a ele na música, porque ele sempre estava ali pegando no pé. Olha, falsete aqui, agudo aqui, vamos afinar o violão. Eu gravava uns vídeos e ele à distância falava, esse violão está desafinado. Ele sempre me deu conselho para que eu nunca desistisse da música, então ele era um amigo que aconselhava muita gente. Marcelo era um cara que ele gostava muito de dar e receber, sabe? Ele era aquele cara que tinha muita empatia, ele se colocava muito no lugar do outro, né? Ele, quando via uma situação, ele dava conselhos, sim, ele gostava de dar conselhos. Ele tinha uma experiência de vida muito grande, sabe?
Ele tinha uma experiência de vida muito grande. Marcelo, tudo que ele falava assim fazia um sentido enorme. E ele falava de uma maneira que não era para lhe corrigir, você não se sentia corrigido, envergonhado, não. Pelo contrário, você agradecia a ele. Eu particularmente nunca gostei de receber conselho, que eu sempre encarei como um sermão, tá, uma coisa no meio das pessoas, mas ele sabia como chegar a conversar com você. Eu acho que o diferencial dele era porque ele era uma boa pessoa em todos os aspectos, assim, até em chegar e conversar, em saber como é que lidar em cada situação, esperar a hora certa de agir. Eu acho que ele era mais de dar conselho do que receber, porque Marcelo era muito puro, véio. Às vezes eu não tenho nada a ver com a vida particular mesmo dele, igual todos os homens têm, mas só que pelo menos a minha amizade com ele foi verdadeira e sempre vou ter uma imagem dele dessa maneira, entendeu? E nada vai mudar isso na minha cabeça. Olha, nós dois, eu acho que todos dois ouviam um ao outro. A gente sentava muito naquela pracinha para conversar, dialogar, falar dos problemas de um e do outro. Eu dava conselho para ele, às vezes, meu compadre, vai devagar nisso. Ele também fazia a mesma coisa comigo e sempre um ouvia o outro. Todos os dois davam conselho um para o outro. Eu pedia muita opinião em algumas decisões particulares dele, na parte profissional, pedia muita opinião. E a gente tinha um bom relacionamento de muita amizade mesmo. E orientava ele como tio, como pai, como, entendeu? E era assim a vida dele. Ele, quando eu precisava, a gente conversava muito, né? Nos tornamos assim amigos aquele que ele confiava em mim, eu confiava nele. E a gente começou assim a contar coisas mesmo relacionadas à vida pessoal. Ele se entregou de corpo e alma assim, a confiança em mim, dotou essa confiança. E eu até comecei a acreditar também na confiança dele. Então a gente começou a passar, respeitava, né, a vida do outro, mas dentro dos limites. E assim, eu dava conselho a ele e ele também me dava conselho. Era uma troca que a gente tinha, né, ali no momento, daquele momento maravilhoso que foi assim uma amizade, uma confiança, uma honestidade, um parceiro mesmo, que nós tivemos essa união assim rápido, uma amizade gostosa, maravilhosa, que dividimos assim tudo na vida da gente, né? Então, entre eu e Celo, que eu chamo ele de Celo, chamava e chamo porque não dá para esquecer, era assim. Quando eu precisava, eu ligava, mesmo ele longe de Salvador, quando ele retornava para os seus estudos, Celo, aconteceu isso, meu amigo, e aí falava, ele também me chamava de Ana Lu, Luzona, Ana, era assim que ele me tratava e era assim que a gente vivia. Era muito de fase, né, a gente tinha aquela hora da curtição, de brincar, de namorar, de curtir, e tinha muito, ele tinha aquele lado também de pai, ele não era tão mais velho do que a gente, né, mas tinha aquele lado dele ter mais a consciência. Quando era para pegar, para ser responsável, ele sempre era o mais responsável no meio da gente. Às vezes tinha pessoas até mais velhas no hall de amigos, mas ele era o mais cabeça, o mais intelectual também. Então nessa parte dele dar conselhos, ele era o melhor. E para ele não tinha ninguém ruim. O interessante era isso, que às vezes a gente vinha para ele para criticar alguém e ele sempre olhava com outros olhos, né? Olhava os dois lados da situação. Mas será que é isso mesmo? Sempre era assim. Ele nunca batia diretamente, sem ouvir o outro lado. Então era muito coração ele, muito coração. Muito prazer de ter ele aqui. Ele começou a gostar da profissão e me perguntava, e eu sempre orientava, dá tempo, atrasou um pouco nos estudos, dá tempo, sai, aqui não tem condições de estudar, mas vai para outra fonte que ele oferece essa condição de você realizar seu sonho. Mas graças a Deus saiu. Sem dúvida, Marcelo, a maior qualidade que ele tinha era o que eu fiz, o que eu depositei nele, a confiança. Confiança,
era acima de tudo, honestidade, sabe? Um ser que veio mesmo assim, passou assim, não diga assim pouco, para mim foi muito. Se foi pouco o instante que ele ficou na terra, mas o momento que eu tive com ele foi como a gente já se conhecia há muito tempo, né? Então a confiança para mim que ele sempre teve foi a maior qualidade nele, a honestidade também. Era um homem maravilhoso, que eu depositei toda essa confiança em Marcelo. Eu tinha ele como o meu confidente e por isso eu confiava. Essa é a maior qualidade que ele tinha como ser humano aqui na Terra. A dedicação e a responsabilidade são duas assim que me chamam muita atenção. Um jovem que nessa fase tem vários compromissos, vários desejos de estar e ele não, era o compromisso dele com a gente. Eu podia ser domingo, feriado, a dedicação dele era a mesma como qualquer outro dia da semana. Se precisasse viajar meia-noite, de madrugada, como cansamos de viajar para Bom Jesus da Lapa, atrás de licitações, trabalhava sábado, domingo, tinha que estar lá segunda-feira de madrugada, saía 1h da manhã. Era muito dedicado, muito aplicado e para mim, a maior qualidade que ele tinha era essa. Assim, era um ser humano que todos quem teve o privilégio de conhecer, sabe disso. Era um cara muito amigo, era um cara que estendia a mão para todo mundo que precisava. Era um cara que só andava com amizades boas, não andava em coisas erradas. Então ele era um cara que tinha muita qualidade. Não é à toa, sempre quando morre alguém, você fala, era gente boa, mas sempre tem algo que a gente diz, aquele cara era isso e aquilo. Marcelo, ninguém vê alguém falar de Marcelo. Era um cara com uma qualidade excelente, assim, em tudo. Generosidade. Era um homem muito generoso, muito íntegro e não tinha boca para nada. Eu acho que a generosidade dele fazia dele um dos amigos assim que do nosso ciclo de amizade nunca tivemos. Ele era muito leal, entendeu? Eu não tenho adjetivos para descrever a qualidade dele, porque são inúmeras. Ele não tem nem... porque ele era um cara que você estava aqui precisando, Marcelo, eu tô aqui, furou meu pneu aqui, eu tô em Irecê, tô sem gasolina, tô sem dinheiro, pera aí que eu tô chegando. E isso, meu irmão, venha, fica aqui comigo, como que eu comer, é desse jeito. Não tinha nada nas mãos, nada nas mãos. Ele chegava em qualquer lugar, saía em qualquer lugar, então era um cara ímpar demais. Era o coração, que não tinha como, era surreal. Não tinha como mesmo. Eu lembro até de uma história que eu me emociono muito, que eu passei um dia 29 de maio em Salvador, no apartamento de Marcelo, com meu filho passando mal. E eu não esqueço. Eu não sei se foi o melhor aniversário que eu pude passar, porque eu estava no apartamento, passando meu aniversário, meu filho passando mal, mas tinha um apoio. Esse foi o pior da minha vida, naquele momento. E ele era muito isso. Várias vezes que ele morava em Salvador, eu precisava de ir, ele sempre estava lá. O Marcelo era um cara que, onde ele chegava, ele desenrolava o trabalho. Como músico mesmo, era um baita músico, assim, ele ajudava muito os músicos da cidade. Via direto o pessoal chegar lá na casa dele pedindo ajuda para fazer isso e aquilo. Eu admirava todas as aptidões que ele tinha profissionais, porque tudo que ele fazia bem, se dedicava para aquilo. Como engenheiro também, começou com o Aderaldo, com o tio dele, né? E aí depois foi para Salvador estudar e foi um cara que os projetos do cara era top demais. Eu acho que Marcelo, em todas as áreas que ele atuou, se saía bem. Ele se dedicava mesmo. Quando ele pegava um projeto mesmo
do trabalho dele, que era ser engenheiro, né? Ele se formou como engenheiro e estava exercendo a função, já estava tendo várias pessoas indo atrás dele, já fazia vários projetos, inclusive ajudou o Danilo, né? Que também é amigo nosso em comum, a projetar todo o sistema. O Danilo sabe contar bem melhor do que eu essa história. Ele era muito solidário nessa parte, entendeu? O que eu admirava nele era essa capacidade dele, o estudo, né, engenharia, que ele estava nesse tempo estudando ainda, ele falava muito de se formar e ele queria vir para cá. E aí ele dizia assim, olha, a sua casa vai ser construída, eu vou fazer a planta da sua casa. Ninguém, você não vai chamar ninguém para fazer essa planta. E ele depositava, sabe? Marcelo gostava de curtir, quando ele vinha para cá ele queria curtir, porque lá ele estudava muito. E tem também a questão da música, né? A música, ele geralmente tocava muito com a gente. Depois que a gente acabou se conhecendo, passou um tempo, ele voltou. Quando ele voltou, ele já me viu, que eu já tinha estudado, que ele tinha falado, né? Ele tinha me dado umas dicas boas lá, então eu já sempre procurei evoluir, né? Quem me conhece aí sabe que eu sempre corri atrás, a gente sempre vai estar no início, né? Nesse mundo aí musical, né? Respeitando um ao outro sempre. E ele passava muito isso, então era uma das aptidões que eu também gostava muito dele. Ele era muito técnico em tocar um instrumento. Então assim, era uma profissão da qual ele tentou, conseguiu vencer, se formar e queria trabalhar aqui, e que foi pouco tempo, né? Não deu tempo a gente se juntar profissionalmente, mas a intenção era essa, que a gente estivesse aqui hoje comigo, né, para a gente tocar, correr atrás das obras, que é o que a gente sempre fazia antes, correr atrás de obras, de licitações e execução de obra. Me ajudou muito. Mas na hora, depois de formado, infelizmente ele não pôde usufruir desse sonho que ele realizou. Então essa foi uma profissão que ele decidiu assim entrar mesmo, mergulhar de cabeça mesmo, foi essa profissão de engenharia. Eu admirava ele muito na categoria da música, porque ele sempre foi apaixonado pela música e o que ele pudesse fazer para um amigo músico ficar feliz com aquilo, com a música, ou tipo com uma roda de viola, com a roda de canto, ele fazia de tudo para a gente se sentir à vontade. Então, na música ele era o cara. Músico, todo mundo já sabe que era um músico de mão cheia. Ele era aquele cara que já ouvia a música e já sabia se estava ruim, o que faltava numa música. Tinha aquele ouvido muito clínico para a música. Inclusive eu tenho até uma gravação com ele, que a gente gravou As Rosas Não Falam lá em Salvador, né, com violãozinho. Então era uma das aptidões que eu admirava bastante, era a música. Dentro de várias coisas que ele fazia com maestria, porque tudo que ele fazia também era com qualidade, não tem como falar dele e falar assim, ele sabe fazer mais ou menos tal coisa, não tinha. O que ele fazia, ele sempre fazia o possível para fazer o melhor. Na cozinha o cara era excepcional, aí às vezes até ganhava o coração das moças na cozinha. A que sustentava ele de verdade era a profissão que ele estudou para ser, que era ser o engenheiro civil, que ele também amava de paixão. E a profissão dele, né, que é engenheiro civil, que era um engenheiro também de mão cheia. Quando ele foi descansar, estava recém-formado, tem poucos serviços em Xique-Xique, na região, formado mesmo, mas ele já fazia um trabalho já de arquitetura, algumas coisas, mesmo sem formar, que o cara já entendia muito, mesmo
sem ter a formação concluída. E é assim, eu acho que essas três eu posso destacar, né? Que é o trabalho dele, né? De profissão mesmo, que a engenharia civil, que ele amava de paixão. Na cozinha, que era um mestre, aprendi muito com ele. E músico, que ele era completo, né? Tanto de tocar, como avaliar uma música. Ele fez algumas gravações para algumas bandas no Chique-Chique, tinha um pequeno estúdio na casa dele, improvisado. E Regaço do Forró, daqui de Chique-Chique, é exemplo disso, que ele gravou um dos CDs do Regaço do Forró, muito bom mesmo. E é isso, é essas três aí que eu posso destacar, que ele se sobressaía aí dessas qualidades. Mas a música, literalmente, era a que eu mais gostava nele, era essa. É o que nos uniu, na verdade, é o que nos fez tão um só assim como amigos, sabe? Era essa aí, era essa parte dele que eu admirava. Os assuntos eu com o Marcelo, a gente conversava muito dentro de profissional, de farra, de brincadeiras, de amigos e tal, mas a gente conversava muito de futuro profissional. Ele ficava até pegando no meu pé assim, Justo, tem que fazer alguma coisa, você tem de correr atrás e tal. É tanto que eu formei, eu sou técnico de segurança do trabalho, formado e tudo. Exerço bem pouco a profissão, por estar trabalhando em outra área, mas sou formado. E muito se deve também por ele também, esse lado dele, né, da área da construção civil, e eu peguei isso para mim, e andando muito com ele, vendo falar muito sobre, e acabei que fez o curso de técnico de segurança. E é isso, a gente falava muito de trabalho, muito de futuro, a gente ficava brincando até que ele queria fazer uma empresa, a gente ia montar uma empresa e eu ia ser o técnico de segurança da empresa dele, a gente conversava muito sobre isso, né? Não teve como, mas foi planos que a gente fazia e a gente teve pelo menos esse momento de sonhar, foi muito bom. A gente fazia algo junto, não deu pra gente fazer, não deu tempo, né? De eu trabalhar como técnico de segurança e ele engenheiro civil em uma empresa, não deu tempo. Mas a gente sonhou ainda, a gente chegou a sonhar nessa possibilidade. Então, essa questão de o que a gente conversava muito, Marcelo, como todo mundo sabe, era um cara que gostava muito da farra. Eu também gostava e ainda gosto, né? E a gente conversava muito, você estava naquele banco lá em frente à casa dele, no outro dia depois de uma farra, e começava a conversar sobre farra, sobre as meninas. A gente falava mais sobre música, né, meu? O tempo todo. Conversava muito também sobre banda. O tempo todo a gente tava com o violão na mão, tava falando sobre uma coisa em outra, mas sempre voltava pra música. Mas quando a gente não tava falando de música, a gente falava muito sobre relacionamentos. Sobre trabalho. Nós conversávamos sobre tudo. E visita em casa. Nós dois sempre visitávamos um ao outro. Eu mais. Assim, ele ia na minha casa sempre, a gente conversava, batia um papo, tomava cerveja. Mas eu visitava ele mais na casa dele, mas sempre era da gente visitar um ao outro. Sempre, sempre. Era incrível, porque quando ele chegava de Salvador, após a gente nos conhecermos melhor, a própria mãe, ela acho que ficava surpresa porque ele vinha direto para a porta da casa de meus pais, aonde eu convivia, né, nessa época. E ele chegava de sono, tinha hora, se era de manhã, se era de tarde, madrugada, ele chegava na porta da casa de meus pais, ele estava, Nalu, cheguei, embora, levanta, já tô aqui. Aí meus pais falaram, oh meu Deus do céu, minha filha agora não vai sossegar dentro de casa, agora vai ser um momento de farra, porque o amigo dela chegou. Eu ia muito na casa dele quando ele passou a morar aqui, né? Quando ele estava morando em Salvador, naquele que ele estava estudando. E aí eu passei, foi um tempo lá que eu fui lá e passei uma semana com ele, né? Fiquei lá, a gente andou lá e tocamos violão na praia e foi bem legal. Marcelo sempre foi um cara muito ímpar. E a gente só falava mesmo nesse momento quando ele chegava, era sair. Vamos para o Saco dos Bois? Vamos para
Nova Iguira, a gente vamos pra roça, né? Essa intimidade de um ir na casa do outro. Eu digo que a casa de Marcelo era minha casa. E a minha casa era a casa de Marcelo, porque tanto aqui, que é a casa da mãe dele, a casa de Gorete, que eu trato como se fosse uma mãe minha até hoje, vai ser sempre. Cádia, minha irmã, que é a irmã dele. O filho dele, eu vou ser tio para sempre. É de entrar e já chegar de manhã e bater na porta e a empregada já saber quem eu sou. Tem um chamado sítio hoje, né? De meus pais, Camandaroba. E a gente ia pra lá, a gente farreava mesmo, com vontade. Mas a gente brincava, botava som, dançava coisas antigas. Lembrava do momento antigo, ele falava do tempo dele que ele gostava de tocar, né? E Gorete já me chamava para a mesa, a gente ia tomar café quando era de manhã, quando era meu dia, a gente almoçar, de dormir lá se for preciso. Tanto aqui como em Salvador, no apartamento dele. Mesmo ele dividindo apartamento, que já dividiu com amiga e tudo, mas sempre que eu precisava, estava disponível e me servia como sempre. E em minha casa do mesmo jeito, que minha mãe amava Marcelo demais, ama Marcelo até hoje, né? E ela até hoje elogia muito a força demais que ele me deu, sempre. A pessoa dele, como pessoa mesmo, fora parte, só ela e ele também. Gostava muito, sempre com muito respeito com todo mundo. Chegava em minha casa, já brincando com minha mãe, aquele negócio todo, entrava também, o que era meu era dele. Onde eu comia, ele comia, onde ele comia, eu comia também, e aquele negócio todo. A gente saía bastante final de semana. E o local que a gente mais gostava era de ir na propriedade de meu pai, né? Quer dizer, era de meu pai, hoje é de minha mãe, é da família praticamente. E a gente chama Fazenda Crioli. A gente sempre ia para lá, nos reunia, todo mundo lá no final de semana, passava dias, lá tem época que passava até 15 dias por lá, e ele sempre lá com a gente. Na roça, tocava violão, ficava até tarde lá, dia de lua, tocando violão com os colegas que iam para lá. Era o lugar predileto, lá era a Fazenda Crioli, que é dos avós dele e são meus pais. A gente falava sobre outras coisas legais que tinham surgido, de história, a gente falava sobre matemática, a gente falava sobre os caras que criaram lá os estilos musicais, sempre relacionado a alguma coisa à música, assim, que é uma coisa muito infinita, sabe? E a gente gostava muito disso. Às vezes as pessoas acham que é só mais um músico ali, que não sei o que, mas a gente gosta disso. Pelo menos eu amo a música, então ele também gostava pra caramba, então a gente nunca se enjoava de falar desse assunto. Lazer, eu com o Marcelo e o restante da galera, não tem jeito, a paixão do brasileiro e ainda mais dos nordestinos nesse calor é tomar uma cervejinha gelada. Ave Maria, a gente gostava demais. Eu chegava no final de semana, aquela roda, ele tocando um violãozinho, né? Que já aconteceu muito, e fazendo aquele batuque gostoso. A gente ia pra roça, a gente gostava muito disso, fazer confraternização em roça, principalmente os familiares dele. E a gente gostava de tomar aquela cervejinha gelada, aquele peixinho assado. Era a nossa paixão, assim, era o nosso divertimento de todo final de semana. E ele levava o violão e aquela música prazerosa que a gente ouvia das antigas, dava risada. Muito bom, a gente era mesmo um momento de farrista. A gente só queria descobrir assim, para onde nós vamos, o que vamos levar e o que vamos fazer. E lá, o que decidir, entre a turma aí, a gente ia embora, seguia viagem, ia passear. A gente só queria viver, só viver feliz, e quando chegasse no outro dia, só resenhar daquele momento maravilhoso, muito bom, que eu vivi com o Marcelo. Foi muito bom, que não dá para esquecer. Uma vez estávamos entre amigos, na casa de um amigo do Paulo, e aí lá tinha um portão, e esse portão só era encostado na parede. Ainda não tinha a tranca.
E ele encostou as costas, achando que o portão estava ali de boa. Só que quando ele encostou, ele caiu e o portão caiu junto com ele. E foi aquela algazarra com ele. Ele ia fazer xixi, se mijou. E a gente riu demais, rimos que choramos. Depois se abraçamos e foi aquela alegria. No momento, a gente farreava muito e a gente queria um dia poder sair daqui. A gente combinava de um dia ir pra Barra. E aí tinha uma pessoa ligada a ele, mas ele não queria ficar dentro de casa, ele não queria ficar de namorico aquele dia, sabe? Ele queria ser extrovertido, vamos pra lá, vai ter uma vaquejada perto da Barra, vamos curtir, não sei que hora que a gente vai chegar, que dia vai chegar. E aí, só que ele dizia, Ana Lu, não vou passar aí na sua rua não, porque não vai dar pra mim passar aí, porque eu não quero ficar aí dentro de casa, tem uma pessoa que vai ficar atrás de mim, você sabe. Aí eu falei, eu vou entregar de você, sério, porque eu quero ir. E você já me disse que era pra mim ir, eu já arrumei as coisas, eu botei até uma roupa aqui na mala, porque eu não sei, você é doido e de repente vai que eu só chego amanhã. Aí eu falei, mãe, eu vou sair mais cedo, se der certo eu volto hoje, senão amanhã. Mãe já sabia. Aí eu fui mais ele pra Barra, mais uns 2 colegas dele, um primo, Lucas. O Lucas também foi terrível. E assim, a gente foi viver essa experiência lá na Barra, pra Cabeça do Touro e tudo. E encontramos um pessoal lá, umas meninas. Esses meninos, com essas meninas, né? Elas queriam beber e eles não conheciam, assim, na verdade não tinha intimidade com elas no momento. Que aí depois que foi sentando, foi conversando e tudo, uma lá até embebedou. E elas só falaram assim, pra onde vocês forem eu vou. Aí a gente falou, olha, a gente tá voltando pra Xique-Xique, nós vamos passar na vaquejada. Elas já estavam bem tomadas e falaram assim, não tem nada não. Eu falei, filha, é melhor você ficar aqui porque a gente não vai retornar pra Xique-Xique, pra Barra. A gente vai pra uma vaquejada aqui, que já é caminho de Xique-Xique. Mas elas queriam, insistiram, aí eles botaram elas no carro. Fomos pra essa vaquejada e tudo. Curtimos muito, mas na hora pra vir embora, as meninas não queriam vir mais pra Xique-Xique, queriam retornar pra Barra. Aí ficou, eu não vou levar, eu te disse, e aquela coisa, e a menina ficou em desespero, e eu entrei em desespero, porque assim, eu falei, gente, pelo amor de Deus, vocês têm que levar a menina. Não, a gasolina não vai dar. A gasolina só vai dar para chegar em Xique-Xique. E eu e vocês precisam de gasolina, não já colocaram? Não, mas a gente não quis completar toda, Ana Lu, porque a gente não tinha dinheiro e a gente queria beber. Ai, eu fiquei que nervosa, com medo de não chegar, porque a gente estava bem depois do Angico, bem um lugar, sabe, bem depois do Angico, longe, então... O meu medo ali também era de não chegar aqui no Xique-Xique, a gente parar o carro, né, na estrada. E assim, como era que ia ser esse momento desse passeio doido, mas aí resolvemos o quê? Já que não tinha gasolina para chegar em Xique-Xique, ficamos lá no Britador, curtimos no Britador, dormimos no carro, em rede, alguns, e quando amanheceu todo mundo, um olhando para a cara do outro, dando risada. E aí foi o momento de comprar gasolina, um aqui dá um dinheiro ali, juntando, sabe como é esse povo que vive de farra mesmo. E assim, nós colocamos a gasolina e seguimos viagem. E as meninas vieram, aí no outro, não me lembro, não me recordo se foi no mesmo dia, mas ou foi no mesmo dia, né, mais tarde, ou foi no outro dia. Eu sei que eles mandaram as meninas vir embora, pagaram o transporte para elas vir embora, né? Mas foi umas meninas muito doidas, mesmo assim, jovem, quando quer curtir também, né? Para mim foi assim uma curtição que essas meninas que fizeram, na verdade, a gente ficar, né? Que meio apavorada, porque por conta da gente, a gente já sabia que a gente ia voltar, retornar para Xique-Xique, mas tinha esse empecilho que eram essas meninas, mas foi bom. Foi legal, apesar de tudo, essas aventuras que eu adoro aventura. Ah, Cela.
E outro momento foi na época que começou a pandemia, na minha primeira live, o som lá atrás estava passando uma música de um artista e a live foi derrubada. E eu nervosa com ele, e o que é que a gente vai fazer, Ele correu na casa dele, voltou, aí colocou a live no ar de novo, eu agradeci muito eles. Esses 2 momentos para mim foi o que marcaram mais a gente. Ele chegou de Salvador, já me ligou, meu compadre, você tá onde? Falei, tô na avenida, festa da cidade. Ele já chegou diretamente pra festa da cidade, já tomando uma. Parou o carro na garagem de uma casa e não se ligou que era garagem. Curtimos a noite, Marcelo tomou todas, levei ele para casa. Eu não sabia onde o carro de Marcelo estava. No outro dia, nós procurando o carro, fomos encontrar na Rua Quintino, na porta de uma garagem, o cara saiu para ir trabalhar a pé porque tinha um carro na porta. Um amigo que eu lembro assim, que ele era pequeno e a irmã mais velha dele, que é Cádia, brigou com outra menina. E ele se apavorou. Ele se apavorou na hora, entrou nessa briga lá. Eu corri para ajudar, para separar, e ele ajudando a irmã naquela maior coisa. É coisa de rir assim, mas eu achei muito engraçado dele, que defender a irmã a qualquer custo. Isso aí eu achei engraçado. Aí consegui separar eles, tirei eles da confusão. E teve outra que foi muito engraçado também, que a gente viajou para Espírito Santo, a gente tocava em uma banda junto, fomos fazer uma turnê. Lá, passamos 10 dias mais ou menos tocando em cidade diferente, todos os dias uma cidade diferente. Tocamos numa cidade chamada Alegre, lá ficamos no 3º andar do hotel. O motorista que levou a banda, o cara gostava de usar a erva dele. Lá tinha um menino aqui que o nome dele é Everton, que o pessoal chama ele de Capacete, ainda hoje ele toca em bandas aí. Ele era muito novinho e Marcelo era muito cuidadoso. Aí Marcelo sempre cuidando de Everton aqui, pá. Everton foi pro quarto do motorista. Chegou lá, o motorista soltou, começou a fumar a palha dele lá. E aí aquele cheiro, apareceu o estranho, o trem queimado dentro do hotel. Marcelo, quando abriu a porta do quarto, aquela fumaça. O Marcelo, Everton, aquela paciência. Sai dessa, Everton, isso não é seu mundo não. Foi lá, pegou meu desodorante, pegou dele e saiu no corredor do hotel. Quanto mais Marcelo soltava o cheiro gostoso do desodorante, misturava com a erva, ficava pior. Sempre a gente resenhava sobre isso. Era algo que foi muito engraçado, viu? Muito engraçado, inusitado, era algo assim, que se o dono do hotel visse aquilo, ia despejar todo mundo. Mas ele sempre... Foi muito engraçado aquilo. Eu até brinco, algumas histórias assim, de a gente ir para alguma farra, alguma confraternização, outra cidade, uma festa, alguma coisa, e um tá com menos dinheiro e o outro fala, não tem importância não, vai do mesmo jeito, o que é meu é seu. Então ele tem muito isso daí, de eu estar sem um centavo no bolso, ele chegar ali, para você não passar vergonha, para não dizer que eu tô pagando as coisas para você, toma aqui escondido, ia lá pegar um dinheiro, colocar no meu bolso, na minha carteira, aqui é seu, finge de conta que eu não te dei, aqui é seu mesmo, esquece isso daí. Então tinha muito isso do cuidado, do respeito que eu digo, né? Porque hoje em dia a gente vê uma perca de valores muito grande, né? Amigos que não são amigos, tal, e amigos como ele, hoje em dia tem poucos. Parece que Deus está tirando assim hoje, está fazendo aquela limpa, porque só está levando os bons. A gente até brincou esses dias, que parece que Deus só pega os bons e leva para ele. E ele era dessa pessoa assim, né? De fazer esse tipo de generosidade com um amigo, né? Tá ali na festa, você tá desprovido daquele dinheiro, de curtir, né? Ele fazia questão que as pessoas não ficassem sabendo que ele estava pagando, entendeu? Ele, até por baixo da mesa ele já fez isso, toma aqui, ó, para complementar o seu aqui, né? Para você não ficar por baixo. Então tinha muito isso, muito coração mesmo, da parte dele, e era com todos. Tem pessoas que ele nem conhecia e ele já demonstrava ter carinho, parecia que conhecia há anos. Ele tinha muito isso dele, né? Quando eu soube, foi através, né, das redes sociais, assim, do WhatsApp, né? Por ele de Paula, minha irmã, Juliano, né? Aí, nesse dia que eu soube, até vi uma foto dele com o de Paula, Reinaldo, Lil,
numa roça que é de Val. Eles estavam lá, até tinha me chamado para ir, mas eu estava próximo, falei, estou na roça de pai. Eu fiquei muito sentida, mas ao mesmo tempo que eu soube que ele estava de Covid, eu pedi a Deus que nada de ruim acontecesse com ele, né? O que eu sempre falava para ele é que ele para usar máscara. Moço, você sai muito, você é muito farrista. Sempre eu via foto de Marcelo em roça, em lugar ele cantando. Ele gostava de cantar, ele gostava de sair com o pessoal. E eu sempre selo a máscara, eu sempre colocava, né? Para ele, um zap, para ele usar essa máscara. Mas assim, tava todo mundo pegando, né? Aqui em Xique-Xique a Covid. Mas até então a gente não tinha... Sabia que ninguém morria, tava morrendo, né? Então, para mim que era normal, uns que pegavam Covid dizia que os sintomas eram leves, que vai dar para passar e tudo. Então, assim, eu não acreditei, assim, que a Covid, ele fosse, né, mexer com ele, com todo o corpo dele, com as emoções dele, né? E até então também não sabia que Marcelo tinha algum problema que fosse... atrelar, assim, ficar mesmo firme essa doença. Foi através dos meus colegas e dessas informações que a gente tem no Zap, né? A minha reação foi normal pelo início, né? Até então estava tudo normal, foi normal. Eu fiquei sabendo através de Jean, eu conversando com o Jean aleatoriamente, né? Jean falou, moço, Marcelo parece que está com Covid. Se eu não me engano direito, né? Quando eu fiquei sabendo que ele estava de Covid, aí pra mim já tava até de boa, né? Que eu, não, pegou Covid, também peguei, né? Também peguei, então eu achei que ia ser igual a mim, mas só que o Marcelo tinha um problema no estômago, né? O Marcelo tinha eu acho que era gastrite nervosa, se eu não me engano era uma coisa assim. Eu me perdoe se eu tiver errado a família, mas eu acho que era isso, que ele me falou que tinha na barriga dele. E aí eu acho que foi isso que agravou, né? Porque o Covid, ele era um vírus tão traiçoeiro que aproveitava muito da fraqueza das pessoas. Então, quando eu recebi a notícia que ele foi entubado, aí a ficha começou a cair, porque eu nunca acreditei, entendeu? Que a pessoa que fosse entubada tinha poucas chances de voltar com vida de boa ou com sequelas, sem sequelas, na verdade. Aí foi muito complicado. Daí então eu não... Só ficava mais orando mesmo e pedindo a Deus para livrar e por aí foi. A mãe dele me falou que ele tinha, infelizmente, pegou a doença e a gente, a partir desse momento, foi só oração, orando, pedindo a Deus. Desculpa aí, eu tô... Muita oração pedindo a Deus que salvasse ele dessa doença maligna. Mas infelizmente Deus não sei, não teve jeito. E pior momento foi a notícia que a mãe dele para me comunicar para mim. Um dos momentos mais tristes da minha vida. É isso. Marcelo contraiu essa doença terrível aí, a Covid-19. Eu, por trabalhar na saúde e ser uma das pessoas que trabalhei na linha de frente da Covid, trabalhando diretamente lá com o pessoal do hospital, os profissionais de saúde, eu recebi a notícia de imediato, né? Mas ele tinha, na época, um suporte muito grande, por ele ter amigos muito leais a ele, assim, que ele considerava e que trabalhava no meio da saúde. Eu não fiquei tão preocupado de início, porque eu falei, poxa, eu também já tinha pego também a Covid e tal. Marcelo, um cara cabeça, vai fazer o repouso, vai se hidratar. Bom, nós tínhamos um grupo
de amigos em comuns. E quando a notícia chegou, falou assim, Celo tá com Covid. Foi internado. Até então todo mundo ficou tranquilo, achou, rapidinho foi para a ala do Covid. Foi através de grupo do WhatsApp que a gente ficou sabendo da notícia, porque corria muito rápido. Tudo é marcado por Deus, né? Eu tenho uma guitarra lá em casa, e eu só arranho mesmo, não sou de tocar. E daí eu peguei a guitarra, coloquei dentro do carro, saí com meu filho, que inclusive era afilhado dele. Bora lá na casa do seu padrinho para ele afinar essa guitarra. Chegando na porta, eu sabia que ele estava em casa. Bati bastante na porta, nada dele abrir a porta. Liguei para ele, não atendeu. Falei, oxe, que tá estranho. Aí dentro do carro mesmo eu mandei uma mensagem. Meu compadre, cadê você, rapaz? Você tá em casa e não atendeu, tá dormindo de ressaca? Quando eu cheguei em casa, tinha a mensagem dele respondendo. Meu compadre, eu tô aqui ruim. Eu acho que eu peguei chikungunya. Falei, rapaz, aí deve ser Covid. Ele falou, não é não, o corpo tá assim. Eu falei, olha, faz o teste. Aí ele falou que ia fazer o teste à tarde e quando foi à noite ele me deu a notícia que era Covid mesmo. Inclusive, todo dia a gente se falava, eu mandava ele ir procurar o médico, ele falou que estava bom, estava bem e infelizmente chegou a óbito, né? Difícil. Mas ele escondeu muita coisa. Eu lembro que ele ficava em casa, a gente falava um pouquinho por celular, e Gorete sempre falando comigo, e Marcelo tá lá, tal, dando a comidinha dele e tudo, mas ele sempre dizendo que estava bem. E quando a gente recebeu a notícia que ele estava de Covid e que ele ia ser transferido, todo mundo entrou em desespero, porque na época estava morrendo muita gente, e a gente já ficou em pânico. E algum amigo comum nosso falou que ele saiu daqui conversando com ele e tal no celular, e até então a gente ficou tranquila até aí. Escondeu muita coisa, que estava com tanto cansaço, que estava com dores. Então eu lembro que um dia à noite eu estava na praça de alimentação jantando, e já tinha 12 dias que ele estava escondendo, que estava ruim. Então ele já estava 12 dias em casa, até ele me procurar e dizer que não aguentava mais. E aí nos pegou muito de surpresa quando a gente soube que ele estava de Covid, porque não tinha como a gente imaginar que uma pessoa que estava dentro de casa fosse pegar Covid, né? Eu como a irmã e a mãe sempre falando, moço, vamos lá ao hospital, vamos dar uma olhadinha, vamos tirar uma radiografia, vamos ver direitinho como está o pulmão e tal. Ele, não, mas eu estou bem, tá, não estou sentindo nada, vou passar aqui o isolamento, que naquela época, se eu não me engano, começou de uns 45 dias, foi para 30, e era isso aí, você tinha que ficar há 15 dias mais ou menos, 15 a 30 dias ainda, o dele, se não me engano, em reclusão. E nisso já, desde a primeira semana, a gente já pegava no pé dele para se cuidar. Mas nesse dia de noite, que se eu não me engano faltava, já tinha 12 dias que ele estava em isolamento, ele mesmo me ligou. Então eu vi que a coisa era séria nesse momento aí. Que ele me liga e eu tô jantando e ele fala, Ju, tô cansado, eu não tô aguentando mais. Essas foram as palavras dele. E aí eu falei, não, para Marcelo pedir ajuda, porque ele era daquela pessoa que ajudava todo mundo. Mas ele nunca tinha nada, ele nunca sentia nada, ele nunca estava doente, ele era uma máquina. Eu falei, rapaz, eu te falei tanto, vamos logo agora no hospital. De imediato eu liguei para a Cádia, como hoje eu liguei para a Cádia, e Cádia falou, Juliana, ele está mesmo bem cansado, só que ele tomou uma medicaçãozinha, e se eu não me engano era um relaxante muscular, foi algo para enjoo, algo assim, e deu sono. E ele dormiu. Eu não vou acordar ele para ir agora, vamos esperar de manhã cedo, e nós vamos levar ele para o hospital. Poxa, eu fui umas 9h30 da noite, Cádia já entrou em contato, eu já liguei para David, que é assistente social do hospital, gostava muito dele demais mesmo, e estava super preocupada com ele, e já levamos ele direto para a área Covid, tínhamos uma área Covid lá, com os profissionais já para receber esse pessoal, e ele já foi direto, já recebeu oxigênio, ele já chegou um pouco debilitado, né, por ter escondido esse tempo todo aí. E a gente já cuidamos de tudo para ele já ser transferido para Barra, já foi para Barra. Ontem eu conversei com o secretário de saúde, que é meu chefe, Michel Oliveira, e a gente estava comentando sobre isso,
do quanto ele gostava, e ele citou isso mesmo ontem, que ele não sentiu a morte, que a gente perdemos vários amigos em comuns e muito próximos, mas o que ele mais sentiu foi de Marcelo, que ele não aguentou mesmo de desabar, de ficar mal, de ficar de cama. Então, ele já sabia que era meu irmão mesmo. A gente trabalha na sala junto, tem uma entre-sala que é a minha, é a sala dele. E quando ele recebe a notícia da morte de Marcelo, que foi confirmada, ligaram primeiro para ele, né, secretário de saúde, os familiares, e ele olhou para mim assim, eu só lembro que ele olhou para mim e falou assim: Ju, Marcelo. Aí eu já sabia, não tinha como, aí as lágrimas já correram, minha e dele, e ele botou a mão na cabeça, e eu também já não consegui mais fazer nada, estava com algumas documentações resolvendo lá e assinando algumas coisas, eu já não consegui mais, nem segurar em caneta, e parece que fica tudo cinza, já fica tudo escuro. E aí eu já vou para casa e eu já deito e não consigo mais ver ninguém, nem falar com ninguém, nem com minha mãe conseguia falar. E é isso. Nunca passou por minha cabeça que a gente ia perder Marcelo nessas condições. Achei sempre que ele ia voltar. Nesse dia mesmo tava as notícias que eram boas, que ele já estava bem, e esperando sempre ele chegar com aquela alegria dele e a gente abraçar ele. Mas infelizmente isso não aconteceu. Nunca me passou. Quando eu soube que Marcelo vai ser entubado, eu fiquei desesperada, porque quando eu dizia essa questão de ser entubado, a gente percebia que muita gente ia, outros não voltavam, mesmo que não era assim tão próximo da gente, sabe? Mas começou, né? Uns a morrer aqui dentro de Xique-Xique, próximos, vizinhos, assim, colegas em outras cidades, e a gente começou, né? Entubamento já é para morte. Quando eu soube que Marcelo chegou, foi por Julieta, Marcelo vai ser entubado, eu me desesperei, porque eu liguei de Paula, eu não me lembro bem se ele atendeu nessa época que eu estava tão nervosa. Eu dizia para minha mãe: não, tá errado. Por que Marcelo vai para Barra? Me desculpe, assim, que é um lugar que eu gosto muito, mas eu achava que não ia ser suficiente para ele. Aí eu: mãe, liga aí, fala com a família, vê aí. E aí eu falava com o Lio, com minha irmã. Eu liguei para João de Paula, falava: gente, bora fazer alguma coisa. Marcelo sempre é a vida dele, Salvador. Por que vão levar ele para Barra? Né? Eu questionei muito essa questão, que eu achava, assim, na minha concepção, era que aonde lá ele estava em Salvador, ia ser melhor para ele ia recuperar e sair dessa questão, né, de ser entubado, que para mim entubado era você tá entrando ali no caixão e não voltar mais. E aí depois: não, calma, tem fé em Deus. Aí eu comecei a falar para minha mãe pediu oração para minha mãe, e sempre, gente, notícia, sempre ficava ligado no Zap, notícia, e a gente via: tá melhorando, né? Tem até uma colega também que estava lá na Barra, que estava melhorando e tudo, então eu não estava chocada até então, assim, pelo fato dele ter uma piora, que eu não sabia que ele tinha piora. Quando me passava, só dizia que ele estava estável, estava melhorando, tá bom, Marcelo está conversando, pronto. Ai, alívio, né? Eu falei: então pronto, Celo, ele vai voltar, graças a Deus, só vai ser esse tempo passageiro, e pronto. Aí quando foi com 2 dias, começaram já agitamento, né? Falando de Marcelo, que ele estava agitado, acho que ele não estava conformando, né, do jeito que ele estava. E eu pedia, falava para a Gorete, mandava
Eu queria mandar alguma coisa. Eu até falei pra minha mãe, eu vou pra Barra. Mãe, você tá doida, você não vai. Tá essa pandemia aí, tá com muito risco. Aí eu falei, não, eu só quero ir acalmar ele. Dizer a ele que vai ficar tudo bom, tudo bem. E que ele não precisa ficar nervoso. Porque se ele ficar nervoso, ele vai ficar agitado e vai ser uma piora pra ele. De certa forma, eu queria estar lá, sabe? Eu queria que ele me visse, que acreditar, nem que seja assim por celular, eu queria fazer uma chamada para ele me ver. E para mim foi desesperador saber que meu colega encontrava depois, após 2 dias que eu sabia que ele estava bem, de repente ele teve essa piora, né? E aí eu já fiquei frustrante mesmo, assim, assustada. Eu já não queria mais sair de dentro de casa. Eu fechava a porta, eu já estava morando aqui nessa casa, já fechava a porta e janela. Eu gritava com meus filhos para não ir para a rua, não vão para lugar nenhum, fique aqui. E mãe, calma. Eu entrei em pânico. Só em pensar que ele estava lá agitado. E ele era uma pessoa tão calma. Nenhum momento. Em nenhum momento. A minha ficha ela só caiu no dia que ele morreu, na verdade. Eu sempre tive fé que ele ia sair. Eu nunca dei o braço a torcer. Eu sempre tive esperança até o final, que ele ia escapar daquilo ali. Eu orei, eu pedi a Deus de todas as formas possíveis, mas infelizmente a gente não tem o poder sobre todas as coisas. A gente tem que simplesmente aceitar e agradecer, independente da circunstância que eles nos colocam, né? Que ele iria não, mas eu fiquei com muito medo, assim como os nossos amigos em comuns, porque as pessoas falavam assim, quem vai não volta mais, e aquilo foi entrando em pânico nós ficamos muito ansiosos nessa pandemia, né? Então, quando eu descobri que ele tinha saído daqui em direção à cidade de Barra, que ele estava sendo entubado, o desespero já tomou conta da gente ali naquele momento. Porque até então a gente já tinha perdido outras pessoas e ficamos assim sem chão, mas sempre com a fé que ele iria voltar para a gente. Até porque ele me disse que estava sempre bem. Quando falou que ele tinha sido internado, eu imaginei que não seria tão grave. Inclusive, quando ele internou, eu cheguei até em Juliano, falei com o Juliano e outros amigos para a gente fazer uma faixa, para ir para a porta dele, para receber ele quando ele recebesse alta. E a turma, os amigos, e levar um violão para a gente fazer aquela serenata com aquela faixa, com o nome dele, desejando boas-vindas, uma nova vida. E aí chegou a óbito, mas eu nunca passou em minha cabeça. Sempre com esperança, até mesmo quando ele foi para Barra urgente. Eu até comentei essa semana sobre isso, que, poxa, podia ter feito mais. A gente fala o si, né? Que às vezes a gente até fica doente por conta desse si. Se eu tivesse feito isso, se eu tivesse feito aquilo, não tem como. Depois a gente vai botar a cabeça para pensar, a gente não pode ficar muito preocupado e ligado nisso, para a gente também não ficar doente, não adoecer a mente. Porque às vezes tem de ser assim, é complicado. A gente pensa muito do que poderia ter feito a mais, mas quando a gente vai raciocinar mesmo, não tem jeito, é do jeito dele e tinha que ser. A gente nunca quer isso, nunca quer assim, mas tudo da vontade dele. Mas ele teve um suporte do momento que ele aceitou que estava precisando, que estava doente, ele foi muito bem cuidado. A gente fizemos de tudo que estava ao nosso alcance para salvar a vida dele, mas infelizmente, né? Eu sou um cara que eu tenho muita fé, velho. Eu sei que nada é por acaso. O Marcelo era um cara muito justo e honesto, entendeu? Ele era um cara muito 10, pelo menos eu falo a minha opinião, a minha vivência com ele. E eu como Wesley e ele como meu amigo Marcelo, entendeu? É dessa maneira. Então eu nunca imaginei que ele fosse falecer.
eu sempre acreditei até o fim que ele ia sair daquela. Por incrível que pareça, eu dormi uma noite bem mesmo. E o celular, eu pensei que eu tinha colocado para carregar, que ele descarregou. Eu estava com tanto sono, que eu dormi e esqueci de colocar o celular para carregar. Aí eu acordo sempre cedo, não sou pessoa de acordar tarde. E eu fui acordada nesse dia por minha mãe, por minhas irmãs, Lícia, Gésia, e meus filhos me chamaram, né? No meu quarto me chamaram, eu estava dormindo mesmo, profundo, sono assim bom mesmo. Isso eram umas 8 horas, mais ou menos, 8, 9, não lembro direito. Aí entrou minha mãe, minhas 2 irmãs e meu pai. Eu assustei. O que foi? Não, meu pai não estava. Só foi minha mãe e minhas 2 irmãs, Gésia e Lícia. Aí eu disse assim, poxa, o que foi que aconteceu? Que vocês estão aqui todas as 3 uma hora dessa? Gente, tava com medo de eu morrer, o que foi? Vocês me ligaram? Ai, mãe, não, minha filha, porque tá acontecendo umas coisas ruins com essa pandemia, né? Falei, mãe, tá assustador, realmente. E eu ali, perto da fruteira, peguei o celular e falei, poxa, não coloquei o celular para carregar, vou colocar agora. E mãe, não, deixa o celular aí. E eu, não, vou colocar para carregar porque eu quero saber notícia do povo, de céu e tudo. Aí mãe, pois é, minha filha, é uma doença que veio que a gente não sabe nem como esse vírus entra, o que é que acontece com o ser humano. É um vírus que está matando tanta gente. E aí minha irmã mais velha falou, calma, Lu. Eu falei, como assim calma? Gente, o que foi que aconteceu? Cadê meu pai? Aí mãe, tá em casa. E cadê Dai? Tá na casa dele. Aconteceu alguma coisa com alguém da nossa família? Ló, meu sobrinho? Fala, mãe, por favor, fala, vocês estão me assustando. Não é normal vocês virem aqui todas 3 e me acordar assim, né? E aí minha mãe falou, não, é porque a gente recebeu uma notícia não muito boa de alguns colegas que veio a óbito lá na Barra. Eu, o quê? Aí ela, sim, eu falei, quem foi? Só que na minha cabeça não entrava assim, e não passou nenhum momento na minha cabeça que tinha sido ele, né? Eu sabia que tinha mais gente indo pra lá. Aí ficaram, e minha irmã começou as 2 me abraçar e chorar. E eu sou, gente, o que foi? Não, vocês vão me contar. Foi alguém da família, eu já estava desesperada, querendo saber se era alguém da família, né, da gente, irmão. Aí, minha mãe, ô minha filha, infelizmente, seu amigo Marcelo veio a óbito. Eu, o quê? Então naquele momento, minha reação foi chocada mesmo. E não tive palavras para dizer para ninguém. Só pedi licença e fui ao banheiro. Fiquei sentada mesmo na tampa do vaso. E comecei a olhar, sabe? Assim, comecei a pegar em mim, olhar para meu corpo, para mim, depois levantei, olhei no espelho. Comecei a gritar, comecei a chorar, comecei a tremer. E pedindo a Deus naquele momento, que eu peço perdão a Deus que a gente não pode fazer isso, mas eu pedi naquele momento que Deus tivesse me levado. Porque assim, eu não queria que Deus tirasse de mim um amigo, um irmão que eu tive, parceiro, que eu conheci tão pouco tempo, mas eu me diverti tanto. Eu era tão feliz, sabe? Eu era tão feliz. E depois, eu nunca tive pressão alta depois dessa Covid, antes da Covid. E nesse dia, minha pressão ficou bem alta. E eu cheguei a desmaiar.
A minha dor foi tão profunda que eu desmaiei, fui acordada por minhas irmãs e minha mãe e não conseguia parar de chorar. Eu queria ir atrás dele, e eu não estava acreditando. Eu gritava dizendo que era mentira, que... Gente, olha direito, vão ter que olhar direito. Acho que o Marcelo deve ter desmaiado porque ele ficou nervoso. E ele não, ele vai sobreviver. A minha chance é que ele é novo, né? Eu sou mais velha do que ele é novo. Não, tenho certeza que não, gente, foi engano. Pode ser, mãe, liga pra lá, liga pro hospital, liga pra alguém. Pode ser que foi trocado o nome de Marcelo com outra pessoa. A pessoa pode estar perto de Marcelo e acharam que era Marcelo. Minha filha foi um pânico na minha vida. Eu perdi meu avô, meus tios, perdi muita gente, minha avó. Mas assim, quando a pessoa tá doente, mas dessa forma, né, que pegou todo mundo, essa Covid, esse vírus maldito que eu chamo, para mim foi muito assustador. E assim, foi uma coisa que eu não consigo acreditar até hoje, que eu perdi meu amigo, sabe? E eu falo para todo mundo, aonde eu andar, aonde eu passo, eu sempre conto essa história de que eu vivi com ele, uma história linda, maravilhosa, um momento bom, e que ele foi um amigo e estará sempre guardado no meu coração. Eu lembro sempre. E que a morte dele foi no Dia dos Amigos, dia 20 de maio. Marcelo faleceu no Dia dos Amigos. Foi assim, uma data inesquecível para mim também, né? Mas Deus o levou, e uma pena dele não estar aqui contribuindo comigo nesse momento precioso da minha vida, né? Mas aonde ele estiver, ele estará bem, em nome de Jesus. Que Deus abençoe onde estiver, ilumine, né? Dê vida perpétua a ele, glória. Aonde você estiver, Celo, porque eu nunca vou te esquecer, meu amigo. Nunca eu vou te esquecer. Eu encontrei você um verdadeiro amigo. Um homem honesto. Um homem que eu confiava. Um homem que em qualquer momento da minha vida que eu passava por dificuldade, seja ela financeira, sentimental, ele sempre estava ali para me ajudar, me apoiar, sabe? Nunca me deixou sozinha, mesmo de longe, em Salvador. Então assim, quando a gente conhece, né, umas pessoas dessas, boas, generosas, Deus nos leva, tira assim da gente. Quero muito ainda poder conhecer, né, esse lado de pessoas amigas como ele, como eu tive com ele, mas até no momento o meu verdadeiro amigo ainda foi ele, está sendo guardado no meu coração. A gente tem pessoas que a gente quer depositar confiança, colega, troca ali um desabafo, né? Mas como Celo, para mim ainda não existiu. Nunca existiu ainda, sabe? Tenho meus irmãos, mas como Marcelo, para mim ainda não existiu essa pessoa. Possa ser que de amanhã, daqui a pouco comece, né? Mas a vida da gente é curta. A gente tem que viver a cada momento. E todo momento que eu estou vivendo, que eu estou me sentindo bem, que eu dou risada de tudo com os colegas que eu hoje tenho, pra gente farrear, passear, curtir, momento de companhia de escola, de trabalho. Mas sempre ali no fundo, eu olho pro céu e lembro dele. Ah, se você tivesse aqui. Era várias gargalhadas. Eu tava trabalhando. Isso eu nunca vou esquecer. Eu tava trabalhando. Trabalhava numa loja aqui de móveis, né? Como vendedor. E aí
Tava lá de boa e tal. Sabendo, né, que ele tava já entubado e tinha passado mal e tal. E disse que tava estável, né? Aí eu recebi uma mensagem de um amigo dizendo que ele não tinha resistido, que tinha falecido. Ali pra mim, fiquei em estado de choque, assim, sabe, que eu não acreditei, pô. Eu não conseguia acreditar que tinha acontecido aquilo com aquele cara, não, porque ele era um cara muito importante pra gente, assim, pelo menos que como pessoa, assim, todo mundo sente falta, sabe? E não é falando, querendo trazer de volta, porque a gente não pode reclamar dessas coisas. Mas na hora eu fiquei num sentimento assim de injustiça, sabe? Porque existe tanta pessoa ruim no mundo. E o cara aqui só fazia o bem, era um cara daquele jeito. Com um futuro brilhante pela frente, falecer daquela maneira, pra mim foi um baque muito grande, entendeu? É aí que eu, às vezes, penso que a gente dá valor à vida e curtir cada momento, igual a gente fez. Se você me lembrar de alguma coisa ruim que aconteceu na vida dele, lógico que eu sabia que ninguém é perfeito, ele era humano assim como a gente. Tinha erros também. Só que essas pessoas que não perdoaram ele por vida, eu acho que tem que ter um pouquinho de remorso depois que ele faleceu. Né? Porque eu, graças a Deus, tive um amigo e até o final eu falava que amava ele. E eu tive esse prazer de falar com ele. Eu tive o prazer de ter amizade com esse cara. Então ele foi muito importante pra mim e eu nunca vou esquecer desse cara na minha vida, nunca. Entendeu? A gente supera e lembra só dos momentos bons. Mas eu nunca vou esquecer o que ele fez por mim, o que ele foi pra mim. Né? Me deu muito exemplo como homem, né? Como ser humano. Ele era um cara bem exemplar. Então, a notícia, eu ia atender um cliente, estava com minha pasta debaixo do braço para atender o cliente, e aí um parceiro de trabalho de outra empresa chegou em mim e falou que viu nos grupos que Marcelo tinha vindo a óbito. Não acreditei e foi assim um baque tão grande que eu saí do chão assim e fiquei, meu Deus. Aí eu abri um grupo, quando eu abri um grupo já havia no grupo falando. A minha reação foi, sentei na calçada, comecei a chorar, baixei a cabeça, aí fiquei um tempão ali, aí entrei para dentro do carro, encostei no volante do mesmo jeito, chorando, muito triste. E aí eu liguei para os amigos mais próximos e tudo, todo mundo confirmando. Foi dessa forma que recebi a notícia, foi muito difícil, dali para cá eu não atendi mais o cliente, já vim direto para casa de Gorete para dar uma força, para estar ali próximo também. Foi dessa forma que eu recebi a notícia, mas foi muito, muito, muito difícil mesmo quando eu recebi essa notícia. Porque Marcelo para mim assim, era um amigo irmão demais, cara, muito mesmo. No dia do falecimento de Marcelo, eu recebi a notícia por Michel, secretário de saúde, meu chefe e amigo em comum, amigo meu e muito amigo de Marcelo. Ele recebeu primeiro por ser secretário de saúde e tapar toda a situação, né? E nós trabalhamos junto na mesma sala. E ele só me chamou assim e já estava com a mão na cabeça. E aí eu vi que não era nada bom. Aí ele só falou, Ju, Marcelo. Ele não teve mais como falar nada. E aí já chorou e eu também não aguentei. Ficamos nós dois. Aquele momento que sem dúvida nenhuma, um dos momentos mais difíceis mesmo da minha vida. Porque quem me conhece e conhecia ele sabia que a gente não encarna mesmo, irmão. E eu fiquei em casa e mãe só fazendo chá, que mãe sabia que pra mim mesmo ia ser difícil. Eu não queria nem ver ninguém. Muito difícil pra mim. Muito difícil mesmo. Até por trabalhar na pessoal da saúde e tudo, na área da saúde ali. E a gente se sente inútil, né? A gente sempre acha que a gente podia dar mais, podia falar com amigos, podia
correr atrás, sei lá, de fórmulas, de outra medicação, a gente se culpa um pouco, né? Eu me culpei um pouco por não ter ido antes na casa dele, ficar esperando o tempo dele até então me ligar para dizer que estava ruim mesmo, estava ruim, não estava conseguindo, estava mal, porque para ele ligar era porque estava ruim mesmo. Então eu estava pensando isso ontem até. Poxa, eu deveria ter ido mesmo na casa dele, eu ia ido lá direto e puxado ele de lá, até levado ele nem que fosse a força, mas não, eu deixei, não estava tão ruim e a gente ficou esperando esse isolamento passar e ele sair dessa, não ia se complicar, que foi tudo ao contrário, mas foi assim. Ave Maria, foi a pior coisa, pior foi dada pela mãe dele. Ela me ligou, achei até que ela ia me dar a notícia que ele já estava chegando. Aí tudo contrário, que ele tinha ido a óbito. Foi para mim, como eu já falei anteriormente, os piores momentos já da minha vida. Essa parte é a mais difícil, porque a gente sabe o quanto ele era querido e umas 2 semanas antes a gente tinha ido entregar, umas 3 semanas antes, a gente tinha ido entregar umas cestas básicas para as crianças carentes nos bairros daqui da cidade. E quando um amigo da gente me falou, Celo faleceu, eu caí no chão, ajoelhei e não tive mais reação para nada. Porque é um cara tão bacana, forte e cheio de sonhos, cheio de projetos. Foi como se fosse um pedaço de mim que tivesse ido. E ele era muito amigo, muito, muito irmão, muito para tudo. Então essa notícia foi uma das piores notícias que a gente recebeu nesse dia. E foi através de redes sociais. Aí Chique todo parou. A gente como amigo não tinha mais reação para nada. E foi quando todo mundo começou a ir atrás um dos outros para não ir mais para lugares e se cuidar. E usar máscara e tudo mais. Só que ninguém estava a escape disso, né? Mas foi uma perda inconformável para a gente. O conselho desse maldito, né? É a gente assim, como hoje, né? 2023 e 2020 para 2023, a gente pensa que acabou, né? A gente tá vendo aí que tá voltando, né? Tomar umas medidas, né? Prevenções. E dizer assim, que a gente tem que prevenir e prevenir o outro, né? Falar para o outro, ter consciência de algo que vem para derrubar, porque a gente não sabe, na verdade, quem é um fraco e quem é o mais forte, né? Como eu pensei, eu tenho tantas coisas que eu tenho, sou mais doente do que ele, não lembro que Marcelo era doente. Por que não me matou esse vírus? Me pegou e pegou ele, né? Então assim, a gente não sabe quem é mais forte e quem é mais fraco quando a gente pega um vírus desse, né? A reação do corpo. Mas dizer também que lembrar sempre do seu amigo que se foi mesmo com essa doença, né? Não esquecer dele, seja onde ele estiver, e dizer para todos que a gente tem que se prevenir. O amigo, ele tem que aconselhar o outro, né? Tem que ajudar o próximo, porque é a prevenção, usar máscara, né? Usar álcool em gel, todo momento. A gente não tá escapa nessa vida de ser hoje ou amanhã. A gente pode ser por esse vírus ou por outro, né? Que venha acontecer. Mas assim,
Foi um vírus que chegou para acabar com muita gente, sabe? E muita gente, na verdade, pessoas boas, né? Infelizmente, uns com imunidade alta, outros com imunidade baixa. Mas a melhor coisa que tem é a gente nos prevenir diante de qualquer doença que venha a acontecer, né? Veio a questão da saúde, de prevenir, fazer, né, a rotina da gente, que a gente vê como é que está, toda essa bateria de exame que a gente precisa fazer, não ficar, eu tô com uma dor aqui, tomo um remedinho e vai passar, não, procurar sempre o médico. Sempre o médico, porque a gente tem que prevenir, tem que ver como é que está a situação da gente para derrubar esses vírus, né, que vem aí. Então a prevenção é a melhor coisa e procurar sempre o médico e sempre ficar informado de tudo aquilo que vier a acontecer de agora por diante. Não existe palavra para confortar uma mãe diante de uma tragédia dessa, não existe. Eu sempre falo com ela, minha irmã, eu digo, não adianta, minha irmã, eu estou aqui tentando, mas é buscar força em Deus, é o caminho, a única força que, a única solução é Deus nos dar conforto para a gente superar esses momentos difíceis, que é a perda de um filho, principalmente com uma doença horrorosa dessa. E digo que milhares de mães por aí, hoje, não só ela, minha irmã, como milhares perderam seus entes queridos, filho, parente, primo, tudo. E foi um momento de muita aflição e que só Deus mesmo pode curar o coração dessas pessoas, porque as feridas são gravíssimas, são fortes. Então, só quem passou por essa situação é quem sabe, né? Assim, infelizmente eu passei por isso, que era um amigo, irmão meu, compadre, amigo de infância. Estava sempre junto, quando ele chegava de viagem, a gente estava sempre junto, ele ficava em Salvador mais do que aqui. E o conselho que eu tenho assim para a família é o seguinte, é que tudo é marcado por Deus. Esse vírus não veio assim à toa. E as pessoas boas sempre vai assim, dessa forma, como o Marcelo, e ele deve estar em um bom lugar. E o conselho que eu dou para as famílias é que ore sempre para seu ente querido que foi e pedir força a Deus para seguir em frente. A vida não acabou para quem ficou aqui na terra. Batalhar e pedir a Deus para sempre dar um bom lugar a seu ente querido que foi assim teve essa fatalidade de morrer nessa doença que apareceu aí do nada aí. É isso que eu acho que a gente tem que fazer, né? Porque não podemos fazer mais nada. É aceitar e pedir a Deus para ele estar em um bom lugar. Cada um que teve seus amores, seus pais, seus filhos, seus amigos, que Deus não escolhe pessoas ruins para estar ao lado dele. Deus escolhe pessoas boas. Então, eu costumo dizer que todos nós temos um propósito na terra. Todos nós, é chegada a hora, alguns por imprudência vão mais cedo. Só que essas pessoas que foram embora através desse vírus, ninguém queria que fosse. Mas tinha que acontecer porque eu acho que tudo está escrito. E eu sei que cada um sente a dor. E eu quero dizer para vocês que não desista de amar os seus, não desista de amar o próximo, porque o que a gente fica na terra são bons ensinamentos, são boas lembranças e são atitudes boas que a gente tem. Então, cuide dos seus, cuide muito, porque quando você perde, você vai ver o tamanho da falta que faz. Mandar um recado, mandar uma mensagem para as pessoas que perderam um ente querido para a Covid é meio complicado, né? Primeiro que
foi um vírus, né, desleal, porque assim, a gente era uma guerra desleal do vírus com a gente, porque a gente não conhecia, a gente não tinha armas para lutar, cada dia a gente ia conhecendo um pouquinho e tentava usar aquele conhecimento que a gente conhecia do dia a dia para usar contra o vírus, né? Mas quem foi forte, quem aguentou firme ali, que cuidou do seu ente querido, que teve ao lado, que fez de tudo para pelo menos ter uma melhora significativa, não vou dizer uma melhora, um conforto antes de partir, nos casos graves, né, que vieram a óbito, parabéns. Eu acho que as pessoas elas deveriam, né, amar mais o próximo, né? O mundo precisa de mais verdade, na verdade. Precisa de mais cuidado com o outro. Acho que a vida se tornou algo sem valor, assim, depois que passou certas coisas. Hoje as pessoas matam por muito pouco. Elas brigam por muito pouco, elas discutem por muito pouco. Então, assuntos banais que você pode pedir uma desculpa, que você pode, entendeu? Porque você tá com um cara aqui hoje, velho, e amanhã você não tá mais, e você acabar discutindo com ele por causa de uma cerveja que derramou seu pé, isso é algo que não deve ser feito, entendeu? Então, as pessoas dão mais valor ao próximo, amar mais o próximo e preservar. E o mais importante, velho, dar valor a quem gosta de você, porque é difícil. E hoje está muito mais complicado do que antes. Eu tinha um cara que eu gostava e gostava de mim, a reciprocidade havia. Não que não exista outros, né? Mas cada um tem seu espaço no meu coração e na minha vida. Entendeu? Então é desse jeito. Se eu fosse definir ele com todos os sentimentos bons, eu ia definir, porque Marcelo era generosidade, ele era muito grato a tudo, mesmo que o dia não fosse ruim, ele era grato. Marcelo era amor, e Marcelo era amigo, irmão, e sempre um cara que, se você fizesse qualquer maldade, ele estava ali sorrindo e dizia: tudo vai passar. Então eu defino ele com os melhores sentimentos que nós temos no mundo. Você foi um cara, um ser humano, que ninguém que passou na sua vida vai esquecer de você. Porque você foi exemplo pra gente. Você sempre vai ser lembrado aonde a gente for. Coração, o cara de um coração imenso, muito bondoso, alegre. Para mim, a bondade como ser humano, é difícil você encontrar um ser humano com as qualidades de Marcelo. Infelizmente, Deus quis levou. Mas é uma pessoa que só tem qualidade. Defeito, a gente praticamente não se via nele. É uma única palavra: amigo. Amigo. Comigo mesmo, um amigo irmão, como eu já falei aí anterior. O que Marcelo já fez por mim, assim, pouca gente já fez. Assim, eu passei de um momento difícil na minha vida. Teve uma época que no meu trabalho eu necessito de um carro, de uma moto para me trabalhar. E eu tive um momento que eu tive que vender meu carro e minha moto. E Marcelo estendeu a mão para mim. Pouca gente faz o que ele fez por mim. Aí você vê assim que você tinha um irmãozão mesmo de verdade. Nós estávamos na ponta da ilha em uma farrinha e Marcelo ia viajar na madrugada para Salvador. Daí ele: meu compadre, bora lá em casa comigo. Quando ele chegou em casa: ó, já vou ficar aqui. Você leva o carro para a festa, lá você pega as meninas que estavam com a gente, as amigas, deixa em casa. E o carro amanhã você não precisa levar para casa de Cádia, deixa em sua casa. Eu falei: não, eu vou deixar lá. Ele: não, enquanto eu estiver em Salvador, esse carro é seu. Enquanto você estiver sem seu transporte, você não vai ficar a pé, porque esse carro é seu. Eu acho que poucos amigos e pouca gente faz isso, ter o seu carro e viajar, passar 2 meses lá fora e deixar o carro na mão de outra pessoa. Deixou por quê? Porque ele confiava, sabia da nossa amizade como era, a pessoa que eu era com ele e eu com ele. Então assim, é um cara que era muito amigo.
servidor. Então, quando ele voltou, o carro dele estava intacto, limpinho, bonitinho, até mais do que quando estava na mão dele. Aí, graças a Deus, logo eu comprei o meu outro carro. E agradeço muito ele por esse momento, essa força que ele me deu. Inclusive eu tenho um edredom lá em casa, que aquele edredom eu não dou pra ninguém, ele é lá, vai ficar lá. Tinha dentro do bagageiro do carro dele, porque ele era um cara assim que gostava de botar um edredom, alguma coisa dentro do carro e tal. Que ele do nada, Marcelo viajava para algum lugar e ele já tinha aquilo ali preparado. Aí um dia eu fui lavar o carro e tirei algumas coisas do fundo do carro, deu uma arrumada, e o edredom tirei para lavar e acabei deixando dentro do quarto. E aí era para me devolver para ele. E ele veio a óbito. E esse edredom tá lá em casa e vai ficar lá, não devolvo para ninguém. Era dele, agora é meu. Toda vez que eu vejo ele lá, me lembro dele, entendeu? Mas é isso. Para mim, era um amigão. É coração. Não tem como não ser. É isso, coração, porque era muito mais que a razão, quase que sempre, em todas as decisões, em todas as conversas que ele tinha, primeiro era o coração. Primeiro era muito do sentimentalismo, muito de sentir mesmo, para tomar uma decisão, para fazer qualquer coisa. Depois a razão, ficava muito para depois. Primeiro era aquele negócio da emoção mesmo, de se doar aos outros. Então, se for definir ele em uma só palavra, é coração. Marcelo, a palavra que define ele era felicidade, velho. Porque independente do momento, ele sempre estava feliz, ele sempre estava de boa, velho. Ali era uma onda, viu, velho? Até quando tava com raiva, velho, ele chegava assim com aquele jeito dele. Que foi, moço? Calma, pra que essa briga? Tudo vai se resolver. Era desse jeito, velho. Felicidade. Quando a gente tava chegando assim, aí tava tocando a galera no bar, todo mundo triste. Aí chegava ele com o carro, abria o fundo do carro, começava a dançar no fundo do carro daquele jeito dele. Aí virava uma festa. Era muito bom, velho, a companhia dele. Principalmente nos rolês. Era muito top encontrar com o Marcelo nos rolês. Quando eu tava tocando, velho, eu comecei ali no Boteco Macedo, que antigamente, há um pouco tempo atrás, eu só era guitarrista e violonista. Hoje eu faço esse e também faço o voz e violão, né? O MPB aí, que graças a Deus a galera tá apoiando e tá abraçando o meu projeto. E ele me apoiou muito, né? Para que isso se realizasse. E ele, infelizmente, não tá aqui, né? Pra gente poder partilhar disso, porque era uma coisa nossa. Ele falou, mas por que você não faz? A gente sempre fazia junto, cantava. Ele falou, monta o esquema, monta o esquema. Aí eu falei, uma hora vai chegar a hora certa. E é isso. Marcelo era felicidade. Eu tenho várias palavras, mas uma palavra, para mim, ele foi o amor. Ele foi um amor de pessoa, um amor de amigo, foi um amor de parceiro, de pai, amor de filho, amor de amizade. Ele foi um amor em pessoa dentro dessa cidade de Xique-Xique. Foi um verdadeiro amor que aconteceu na minha vida, como amigo, como irmão. Foi Marcelo.